Palmeiras, mas o Palmeiras foi inteligente, tanto os jogadores, né, a diretoria que levaram os seguranças para nos proteger lá, e graças a Deus estão todos bem, estão bem aqui juntos, né, e conseguimos fazer uma boa viagem também, graças a Deus. Ô William, que peso teve a declaração do Felipe Melo na apresentação dele, de que daria tapa na cara de uruguaio? Isso não isenta aqui na pergunta a atitude covarde dos uruguaios, mas que peso teve para tudo que ocorreu lá em Montevidéu aquela declaração do Felipe, se é que teve algum? Olha, acho que ele depois pediu desculpa, acredito que não era essa a intenção do Felipe, né, cara? A gente, tô conhecendo ele mais, a gente tá no dia a dia, é um cara que tem uma personalidade muito forte, mas não é um cara que ele age pela violência, ele é um cara que ele tem a sua característica de quer chegar muito forte. Libertadores, teve briga contra o Atlético Paranaense e agora contra a gente mesmo dentro do Allianz Parque. O tempo todo ele chamando o nosso adversário de macaco, o tempo todo querendo nos ofender. Você olhava para os caras para querer apaziguar, ele te ofendia, então eles já estavam com essa intenção mesmo de querer arrumar confusão, de querer prejudicar o Palmeiras. A gente demonstrou dentro de campo, que futebol se ganha sendo inteligente, jogando um bom futebol, sem querer revidar, e graças a Deus a gente conseguiu fazer isso dentro de campo, virando a partida e fazendo um resultado espetacular. Tá certo. Tá aí as palavras do atacante William, autor de 2 gols ontem. Daqui a pouco o Fernando Praz aqui no aeroporto. A gente segue aguardando. Aqui, o Praz já chegou. Uma pequena confusão aqui no aeroporto, mas o Praz já está aqui. Vamos ouvir o Praz agora sobre essa confusão ontem lá no Uruguai. Fazendo um balanço do que realmente aconteceu. E como é que foi a agressão com você, Praz? A minha foi... eu estava no gol e o jogo acabou perto da nossa área. O número 30, o zagueiro e o Nandes, que é o capitão, foram para cima do Felipe Melo. O zagueiro segurou o Melo pelo pescoço e nesse momento o Melo levanta os braços, dizendo que não vai fazer nada. E o nosso time corre para separar. E eu me lembro que eu cheguei, eu tirei o 25, tirei o 30. E aí o Melo saiu correndo. E eu fiquei no meio de 5 ou 6 jogadores do Penharol. E tomei 2, 3 socos, chute. E nisso o Melo conseguiu fugir e sair. Só que o número 30 foi atrás dele. Depois o outro jogador que ele se envolveu na confusão foi atrás dele para agredir também. Então o que a gente tentou era nos reunir dentro do campo e tentar proteger os jogadores de agressão, Pode ver que em todo momento a gente está correndo para trás, tentando fugir dos caras, e os caras do Penharol com uma postura totalmente agressiva, tentando ir para cima. O torcedor invadiu o campo, agrediu o Egídio. Repórteres do Uruguai agrediram os jogadores do Palmeiras também. Então a gente tentou se defender da maneira que deu. Ô Praz, sem querer isentar a covardia dos uruguaios, com a experiência que você tem, um goleiro experiente, que peso teve, eu fiz essa pergunta para o William, que peso teve aquela declaração do Felipe na apresentação dele, que ele já se desculpou inclusive, para que acontecesse tudo o que aconteceu? Que lição se leva desse episódio e se teve algum peso realmente a declaração do Felipe para ter terminado a situação dessa maneira? Bom, se fosse uma situação isolada, a gente poderia acreditar tudo isso na declaração do Felipe Melo, Mas a gente vai buscar Flamengo em 99, o Felipe Melo não estava lá para dar declaração. Eu presenciei um jogo do Olímpico com o Grêmio e Penharol, que eles perderam a classificação e brigaram com a Polícia Militar. O Felipe Melo também não estava lá. Santos, Libertadores, Felipe Melo acho que também não estava. Acho que teve um amistoso contra o Atlético Paranaense que deu confusão também aqui na arena. Felipe Melo também não estava. Então, cara, é muito fácil para eles querer jogar essa situação. É a mesma coisa que a gente tivesse agredido eles e dito que era porque chamaram os nossos jogadores de macaco no primeiro e no segundo jogo. E o pior é que no intervalo do jogo, no final do jogo aqui em casa, esse mesmo capitão
que é pior pela situação dele no clube mesmo. Esse mesmo capitão chamou o Felipe Melo, pediu desculpas, disse que foi uma atitude impensada, que não ia ocorrer mais. E lá, quem foi o primeiro a caçar a confusão foi ele. Então, é uma coisa premeditada, óbvio. E eles, sabendo que estão praticamente eliminados, eles foram para agressão, para violência. E vendo os jornais uruguaios lá, eles mesmos foram criticados porque diz que é uma coisa recorrente nos jogos do Peñarol, né? Também no Campeonato Nacional. Praz, com sua experiência, você acha que vai acontecer alguma coisa com o Peñarol? Você acha que o time uruguaio vai ser punido? E se não for, qual vai ser o tamanho da sua frustração que foi agredido dentro de campo, que passou por essa situação? Eu acho que para mim não vai ser frustração, vai ser uma vergonha para quem comanda o futebol, né? Aí vai ser um atestado de que voltou a lei da selva, a gente voltou no tempo e um mundo sem lei, um futebol sem lei, em que tudo pode. Então tomara que se tenha uma punição e uma averiguação muito boa e isenta dos fatos que aconteceram. Claro que muito se falou com relação à questão ser orquestrada, porque até o portão foi fechado para que os jogadores do Palmeiras ficassem presos como se fosse uma arena, um coliseu. De alguma forma, dá para aceitar depois disso um pedido de desculpas do Peñarol se acontecer? Mais um, cara. Como eu falei, o próprio capitão no final do jogo chamou o Felipe Melo, o capitão e mais uns 2, 3, pedindo desculpas, que era um ato impensado, que não ia acontecer. E aí tu premedita tudo isso? Cara, sinceramente, principalmente vindo do Nandes, eu não dou credibilidade nenhuma a qualquer pedido de desculpa, o que quer que seja. De repente, do clube, da entidade, a gente não tem problema nenhum, mas de determinados jogadores, pelo caráter que já mostraram, não dá para se aceitar. Já tinha vivido algo parecido, Praz, com tanto tempo de carreira? Já no jogo da Libertadores contra o Rosário Central, no Couto Pereira, acabou contra o Rosário, acabou o jogo e os vestiários são de lados opostos, né? Não é como agora que saem juntos. E acabou o jogo, o atacante do Rosário chamou o Miranda, na época no Curitiba, pedindo para trocar a camisa. O Miranda foi trocar a camisa, ele agarrou o Miranda, deu uma chave de pescoço e cuspiu na cara do Miranda. E aí o tempo fechou. Então são algumas coisas que acontecem e que eu me lembro, esse jogador não foi nem punido na época. Praz, qual foi o clima no vestiário, a conversa de vocês lá? Até o Eduardo Batista na coletiva de imprensa se exaltou bastante, vocês falaram sobre o assunto. Como é que foi logo depois da partida ali? Todo mundo muito revoltado, né? Pela situação, pelo que aconteceu. E tentando entender também o que tinha acontecido, né? Porque foi uma situação que realmente não foi uma situação orquestrada, eles estavam preparados para aquilo, tanto é que impediram a entrada dos nossos seguranças, trancaram o portão. Então é complicado. O que a gente conversou é que a gente teve uma reação boa, porque eles estavam fora da competição. Se a gente entrasse numa pancadaria generalizada, provavelmente a gente sairia muito prejudicado, com atletas suspensos. Então a gente conseguiu, dentro do possível, ter uma postura boa. Sobre a vitória, falou tanto sobre confusão, sobre agressão, mas o Palmeiras teve um resultado sensacional, virou uma partida muito difícil, praticamente garantiu a classificação, para que esse episódio lamentável não apague também os méritos da equipe dentro de campo. Realmente passa desapercebido às vezes, né? E eu acho que até por tudo que a gente viveu e a gente presenciou lá, eu acho que é importante valorizar o futebol, né? E mudar a mentalidade das pessoas. E a gente fez um jogo bem distinto, um primeiro tempo difícil, complicado, um segundo tempo espetacular, porque eu não me lembro, é difícil ver contra times argentinos de camisa, né, de tradição, e uruguais, um time sair perdendo por 2-0 fora de casa e conseguir reverter. Cortou a boca, Praz? Cortou a boca pelo lado de dentro e a língua. Tá aí as palavras do goleiro Fernando Praz, falando aqui no desembarque do Palmeiras, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele segue falando por aqui. Vamos precisar de 1 ou 2 dias, talvez, para dar uma acalmada, refrescar a cabeça. O que vocês já bolaram em relação a daqui para frente? Não, descansar não deu, porque a gente chegou do estádio, sei lá, 2 da manhã, jantamos, e a adrenalina como tava, não consegue dormir só com remédio, né?
E agora temos um dia de folga, vamos descansar, recuperar. E sábado a gente está de novo lá com as energias renovadas. Palmeiras, mas o Palmeiras foi inteligente, tanto os jogadores, né, a diretoria que levaram os seguranças para nos proteger lá, e graças a Deus estão todos bem, estão bem aqui juntos, né, e conseguimos fazer uma boa viagem também, graças a Deus. Ô William, que peso teve a declaração do Felipe Melo na apresentação dele de que daria tapa na cara de uruguaio? Isso não isenta aqui na pergunta a atitude covarde dos uruguaios, mas que peso teve para tudo que ocorreu lá em Montevidéu aquela declaração do Felipe, se é que teve algum? Olha, acho que ele depois pediu desculpa, acredito que não era essa a intenção do Felipe, né, cara? A gente, tô conhecendo ele mais, a gente tá no dia a dia. É um cara que tem uma personalidade muito forte, mas não é um cara que ele age pela violência. Ele é um cara que ele tem a sua característica de quer chegar muito forte. Libertadores, teve briga contra o Atlético Paranaense e agora contra a gente mesmo dentro do Allianz Parque. O tempo todo ele chamando o nosso adversário de macaco, o tempo todo querendo nos ofender. Você olhava para os caras para querer apaziguar, ele te ofendia, então eles já estavam com essa intenção. Eu acho que para mim não vai ser frustração, vai ser uma vergonha para quem comanda o futebol, né? Aí vai ser um atestado de que voltou a lei da selva, a gente voltou no tempo e um mundo sem lei, um futebol sem lei, em que tudo pode. Então tomara que se tenha uma punição e uma averiguação muito boa e isenta dos fatos que aconteceram. Claro que muito se falou com relação à questão ser orquestrada, porque até o portão foi fechado para que os jogadores do Palmeiras ficassem presos como se fosse uma arena, um coliseu. De alguma forma, dá para aceitar depois disso um pedido de desculpas do Peñarol se acontecer? Mais um, cara. Como eu falei, o próprio capitão no final do jogo chamou o Felipe Melo, o capitão e mais uns 2, 3, pedindo desculpas, que era uma ato impensado e que não ia acontecer. E aí tu premedita tudo isso? Cara, sinceramente, principalmente vindo do Nandes, eu não dou credibilidade nenhuma a qualquer pedido de desculpa, ou o que quer que seja. De repente, do clube, da entidade, a gente não tem problema nenhum, mas de determinados jogadores, pela intenção mesmo de querer arrumar confusão, de querer prejudicar o Palmeiras, a gente demonstrou dentro de campo, que futebol se ganha sendo inteligente, jogando um bom futebol, sem querer revidar, e graças a Deus a gente conseguiu fazer isso dentro de campo, virando a partida e fazendo um resultado espetacular. Tá certo. Tá aí as palavras do atacante William, autor de 2 gols ontem. Daqui a pouco o Fernando Praz aqui no aeroporto. A gente segue agora. Aqui, o Praz já chegou. Uma pequena confusão aqui no aeroporto, mas o Praz já está aqui. Vamos ouvir o Praz agora sobre essa confusão ontem lá no Uruguai. Fazendo um balanço do que realmente aconteceu. E como é que foi a agressão com você, Praz? A minha foi... eu estava no gol e o jogo acabou perto da nossa área. O número 30, o zagueiro e o Nandes, que é o capitão, foram para cima do Felipe Melo. O zagueiro segurou o Melo pelo pescoço. E nesse momento o Melo levanta os braços, dizendo que não vai fazer nada. E o nosso time corre para separar. E eu me lembro que eu cheguei, eu tirei o 25, tirei o 30. E aí, mas a gente vai buscar Flamengo em 99. O Felipe Melo não estava lá para dar declaração. Eu presenciei um jogo do Olímpico com o Grêmio e Peñarol, que eles perderam a classificação e brigaram com a Polícia Militar. O Felipe Melo também não estava lá. Santos, Libertadores, Felipe Melo acho que também não estava. Acho que teve um amistoso contra o Atlético Paranaense que deu confusão também aqui na arena. Felipe Melo também não estava. Então, cara, é muito fácil para eles querer jogar essa situação. É a mesma coisa que a gente tivesse agredido eles e dito que era porque chamaram os nossos jogadores de macaco no primeiro e no segundo jogo.
E o pior é que no intervalo do jogo, no final do jogo aqui em casa, esse mesmo capitão, que é pior pela situação dele no clube mesmo, esse mesmo capitão chamou o Felipe Melo, pediu desculpas, disse que foi uma atitude pensada, que não ia ocorrer mais. E lá, quem foi o primeiro a caçar confusão foi ele. Então, é uma coisa premeditada, óbvio. E eles, sabendo que estão praticamente eliminados, eles foram para agressão, para violência. E vendo os jornais uruguaios lá, eles mesmos foram criticados porque diz que é uma coisa recorrente nos jogos do Peñarol, né? Também no Campeonato Nacional. Praz, com sua experiência, você acha que vai acontecer alguma coisa com o Peñarol? Você acha que o time uruguaio vai ser punido? E se não for, qual vai ser o tamanho da sua frustração que foi agredido dentro de campo, que passou por essa situação? O Melo saiu correndo e eu fiquei no meio de 5 ou 6 jogadores do Peñarol e tomei 2, 3 socos, chute. E nisso o Melo conseguiu fugir e sair, só que o número 30 foi atrás dele. Depois o outro jogador que ele se envolveu na confusão foi atrás dele para agredir também. Então o que a gente tentou era nos reunir dentro do campo e tentar proteger os jogadores de agressão, né? Pode ver que em todo momento a gente está correndo para trás, tentando fugir dos caras. E os caras do Peñarol com uma postura totalmente agressiva, tentando ir para cima. O torcedor invadiu o campo, agrediu o Egídio. Repórteres do Uruguai agrediram os jogadores do Palmeiras também. Então a gente tentou se defender da maneira que deu. Ô Praz, sem querer isentar a covardia dos uruguaios, com a experiência que você tem, um goleiro experiente, que peso teve, eu fiz essa pergunta para o William, que peso teve aquela declaração do Felipe na apresentação dele, que ele já se desculpou inclusive, né, para que acontecesse tudo o que aconteceu? Que lição se leva desse episódio e se teve algum peso realmente a declaração do Felipe para ter terminado a situação dessa maneira? Bom, se fosse uma situação isolada, a gente poderia acreditar tudo isso na declaração do Felipe Melo.